A Unonews tem o prazer de conversar com o Pedrinho Júnior, CEO da Carteiro Amigo Express, uma startup brasileira que tem um enorme impacto social em favelas e periferias, levando correspondências e entregas em locais onde antes ninguém conseguia chegar. Pedrinho, muito obrigado por conversar com a Unonews. Pá, eu que agradeço o convite. Acho que é uma ótima oportunidade para a gente estar podendo falar um pouco mais sobre o Carteira Amigo, essa empresa que hoje tem crescido bastante e tem conectado bastante a favela ao asfalto, que a gente diz aqui, mas na verdade é a favela ao resto do mundo, né? Sem dúvida, aí nesse Dia Mundial do Correio, né, é um momento também de celebrar esse serviço que é tão importante na vida das pessoas, é um serviço que conecta as pessoas, né, mas muitas vezes aqueles que vivem em áreas de risco ou áreas que não têm registro, né, não têm CEP, ficam excluídas. Então, Pedrinho, eu queria que primeiro você explicasse como é que essa exclusão afeta a vida das pessoas no dia a dia. Para quem vive numa favela, por exemplo, como é que morar numa área sem CEP afeta o dia a dia da pessoa? Excelente pergunta, Felipe. Realmente é um problema que muita gente nem sabe que existe, porque quando você pensa em um endereço, você pensa numa coisa muito básica, né? Então, todo mundo que hoje possui endereço não tem a dimensão desse problema. Mas quando a gente vai para o problema em si, a gente entende o seguinte: você já pensou que se você quiser pedir um serviço de transporte, um Uber, no caso, você não consegue porque você não tem endereço? Você já pensou que quando você precisa comprar na internet, qualquer coisa que seja, qual endereço você coloca? Quando você vai trazer algum benefício do governo, então, sei lá, INSS, aposentadoria ou qualquer coisa do tipo, você tem que botar um endereço. Qual endereço você coloca? Então, o Carteira Amigo surgiu exatamente para poder diminuir essa distância entre as pessoas que moram na favela e que possuem e que sofrem esse problema com o mundo real, né? Então, assim, quando você traz essa questão de literalmente saúde pública, cara, quando você vai pedir um cartão do SUS, que aqui no Brasil a gente tem o SUS, ah, como é que você pede se você não tem o endereço? Então, você literalmente tem aproximadamente 17 milhões de pessoas no Brasil que simplesmente são invisibilizadas. Elas literalmente não existem porque elas não têm uma coisa que é muito simples, podemos dizer assim, composta com três letras, que é o CEP. Essa pessoa não tem um endereço. E aí a gente vai trazendo aqui coisas entre o mais complexo possível, que seria realmente ter ali um cartão do SUS ou qualquer coisa do tipo, e eu coisas mais corriqueiras, mais do dia a dia. Como é que você liga para um amigo seu e fala: Olha, vem aqui em casa que é meu aniversário. Aí o seu amigo fala: Tá bom, me manda o endereço. Calma aí, não tem. Então, a gente vai a dois extremos. E o Carteira Amigo ele vem realmente para poder diminuir essa desigualdade e trazer visibilidade a essas 17 milhões de pessoas. E como é que vocês fazem, Pedrinho, para conseguir traçar essas rotas, né, que antes eram inexistentes e chegar nessas pessoas que estavam invisíveis, como você falou? Então, hoje o Carteira Amigo ele tem duas vertentes. Essa vertente que a gente chama aqui dentro de B2C, a gente trata literalmente direto com o morador da favela. Então, a gente faz todo um sistema de mapeamento da favela, e esse mapeamento é um mapeamento próprio. E a gente tem alguns pilares de como a gente consegue fazer isso. Vamos trazer aqui a Rocinha, que foi onde tudo começou há 20 anos atrás, 25 anos atrás, com os meus pais. A Rocinha ela é a maior favela da América Latina, isso todo mundo já sabe. Mas o que muita gente não sabe é que grande parte da comunidade, das pessoas que moram na Rocinha, se ela mora na parte baixa, ela necessariamente nem conhece a parte alta. Ela é tão grande que muitas pessoas, elas nem que moram na própria comunidade, elas nem sabem transitar pela comunidade porque ela não teve o porquê transitar na parte alta ou vice-versa. Então, as próprias pessoas que moram na Rocinha, muitas delas até se perderiam dentro da própria Rocinha. Então, o Carteira Amigo ele trouxe uma metodologia de mapeamento, e dentro dessa metodologia de mapeamento, a gente tem também uma organização em zonas. Então, hoje eu tenho a zona um, 2 e 3,
que corresponde à cor vermelho, laranja, amarelo, que na verdade isso só interessa inicialmente ao próprio carteiro amigo. Por quê? Porque a gente faz esse zoneamento onde a gente possa, de fato, encontrar a casa da Dona Maria, que na verdade mora atrás da farmácia do seu João no beco 123. Então, a gente, como metodologia, traz também pessoas da comunidade, mas não só da comunidade, das pessoas que moram naquela área em específico. Então, para você ter uma ideia aqui, trazendo num resumão, a gente pega a Rocinha, divide a Rocinha em 13 sub-bairros, sub-zonas, podemos dizer assim, e aí, quando eu trago uma pessoa para mapear a Zona 1, necessariamente essa pessoa mora na Zona 1. E isso também vai para uma outra ponta. Quando eu vou entregar, eu também vou entregar com uma pessoa que mora na Zona 1. Eu não vou trazer uma pessoa que mora na Zona 12 para entregar na Zona 1, porque muito provavelmente essa pessoa nem conhece a Zona 1. Então, a gente tem essa flexibilidade e a gente tem essa metodologia que a gente abrange não só a Rocinha, eu estou trazendo a Rocinha como um ponto aqui de exemplificar Uhum. mesmo, e porque é a maior favela da América Latina, né? Claro. Mas pelo que você está dizendo, um dos grandes pilares, então, do método de vocês é o próprio conhecimento local, da própria comunidade, né? Sobre o espaço, sobre a dinâmica ali das moradias. Mas eu queria te perguntar também como é que, além desse conhecimento dos moradores, que é fundamental, também a tecnologia, como é que vocês usam a tecnologia para também conseguir, né, talvez cadastrar as casas, criar ali um fluxo, né, criar a geolocalização, como é que a tecnologia faz parte do projeto de vocês? Perfeito. A tecnologia ela entra ali para gente numa visão inicialmente muito analógica, é até contraintuitivo quando a gente fala de tecnologia e não necessariamente a tecnologia barra inovação ela está atrelada a algo de computação. Então, no meado de 2010, 2011, a gente começa a ter essa tecnologia e inovação fazendo simplesmente o cadastro desses nossos clientes. Então a gente tinha uma tagzinha que, inclusive, se a gente se procurar no Google, vai achar ali matérias de 2012, uma tag onde a gente identificava essas casas. Então, lembra que eu falei das zonas? A gente Uhum. identificava as casas conforme a zona. Então, se ela está na zona amarela, ela vai receber uma tag no portão dela, esse morador vai receber uma tag no portão dele, amarela. Se está na zona azul, mesma coisa. E Uhum. aí, quando o nosso entregador ia entregar, ele entendia que se eu estou vendo uma tag azul, necessariamente já acabou a, a zona amarela, que era a zona que eu estava entregando. Então, ou eu estou no caminho errado, ou eu estou literalmente na interseção entre essas duas, né? Uhum. E aí, conforme a gente vai avançando, e agora já em 2025, a gente também usa a geolocalização pelo celular do morador. Então, a partir do momento que esse morador se cadastra conosco, ele vai colocar os seus dados no nosso CRM e todo que é próprio, então todo o nosso sistema que vai entender de fato onde são os pontos de referência para essa localidade, mas a gente também faz esse ping, trazendo latitude e longitude no, no endereço exato desse cliente. Então, hoje, a gente tem mapeado todos os nossos clientes B2C, que são os moradores da favela que nos contratam para poder ter acesso a uma caixa postal, que é de fato onde tem ali a cereja do bolo do carteiro amigo, que lembra quando eu falei que quando a gente literalmente diminui essa diferença entre as pessoas que moram na favela, a gente traz dignidade, a gente é uma ponte. Então, a gente é uma ponte a partir do momento em que a gente dá um endereço para essa pessoa. Esse endereço é um endereço normalmente da nossa base, onde a gente cria como se fosse uma agência do Correios dentro das comunidades, numa área onde sim existe CEP, onde sim existe um endereço formal. Essas pessoas
compram, usam a gente como um tipo de caixa postal e a gente redireciona isso Uhum, para o endereço real da pessoa. Então, entendi. a gente tem mapeado todos os nossos clientes que nos pagam, então, mensalmente para ter acesso a esse serviço. Certo. E, Pedrinho, mais uma coisa, além, né, de ser uma iniciativa que tem um impacto social, né, que está incluindo mais as pessoas que precisam, seja de algo, como você falou, um programa de acesso à saúde, ou mesmo uma entrega, um item que está precisando, tem esse impacto social, mas eu queria que você falasse também, aqui nas Nações Unidas tem outros valores que vocês também, né, têm uma visão em relação a eles, por exemplo, reduzir impacto ambiental, ter paridade de gênero na equipe, como é que você vê também essa responsabilidade social desse projeto, desse empreendimento, em relação a outros aspectos também? Então, o Carteira Amigo ele sempre se posicionou muito bem numa vertente do social, né? Então, a gente sempre teve essa questão de contratar pessoas da própria comunidade e gerar emprego e renda dentro das comunidades. Ao longo do tempo, a gente viu que isso não era o suficiente, podemos dizer assim. Isso era uma iniciativa boa, isso é algo que toda empresa deveria fazer, que é essa questão do social, mas a gente poderia fazer mais. E como a gente poderia fazer mais? Hoje, em torno de 60% das lideranças aqui no Carteira Amigos são femininas. Então a gente também entende que o empoderamento feminino, ele é sim algo que a gente deveria levantar e a gente tem feito isso. Hoje, em torno de 45% das nossas entregas já são eletrificadas. Então, a gente também começa ali a pensar no meio ambiente, trazendo toda uma questão de eletrificação dessa rota e o que não é eletrificado, a gente já faz a compensação, né, no caso, a neutralização desse carbono emitido. Então, o Carteira Amigo ele vem tomando algumas medidas que realmente abrange outros aspectos a não ser esse aspecto social, né? Então, o aspecto social, o aspecto de trazer um empoderamento feminino, o aspecto de também pensar no meio ambiente. Hoje a gente também tem, e aí eu não vejo isso como uma questão de cota ou até de uma obrigatoriedade, mas a gente também tem uma equipe muito diversa no sentido da comunidade LGBTQIA+. Então, não foi algo que a gente falou, olha, vamos fazer uma cota para ter tantos funcionários dessa forma. Eu acho que esse não é o caminho, mas a gente entende que isso não deveria ser uma barreira. Então, se eu tenho um currículo muito bom na minha frente, eu não vejo gênero, eu não vejo raça, eu não vejo orientação sexual. Então, a gente também traz isso. E, como um tópico bem interessante aqui também, a gente tem 80% do nosso time, seja ele interno, seja ele de entregadores que também são negros. Então, a gente acaba abrangendo essa galera, e aí, obviamente, eu me incluo nisso também, como negro, mas a gente acaba trazendo, essa galera para perto, porque também necessariamente é uma galera majoritariamente, da periferia, das favelas. Então, acaba que uma coisa puxa a outra e a gente acaba sendo uma empresa cada vez mais inclusiva, cada vez mais pensando nesses aspectos que hoje são muito importantes. Sem dúvida. E com esses pontos que você traz, dá para ver claramente que é um projeto que está, inclusive, aplicando vários objetivos do desenvolvimento sustentável, que são metas globais defendidas pela ONU em várias áreas, né, como equidade de gênero, proteção do meio ambiente, inclusão, diversidade. Então, realmente, uma contribuição bastante profunda aí, além da questão, né, da empregabilidade. E para a gente fechar, Pedrinho, em quantas comunidades vocês já estão? Quantas pessoas já estão conectadas ao serviço de vocês? Só para a gente ter esse dado assim mais atual. Então, hoje a gente já atua em 100% das comunidades do Rio de Janeiro, tá? A gente iniciou um projeto agora a gente já está em 3 comunidades com a base, né? Então, com
loja física ali, ou agência do Correios, podemos dizer assim. A gente diz aqui que são bases avançadas, bases de favela. E aí eu vou estar trazendo aqui em primeira mão para você, mas a gente está lançando a nossa franquia social, onde a gente vai unir um empreendedor social, no caso, um empreendedor local dessa favela, com um empreendedor barra investidor que não necessariamente é da favela. Então, a gente vai fazer também essa ponte para a gente possibilitar que a gente tenha cada vez mais empreendedores nas favelas tocando ali o Carteira Amigo, porque a gente entende que esse é um serviço que todas as favelas e todas as áreas de risco necessariamente precisam ter. É, e aí, pensando aqui, respondendo mais uma questão de quantas pessoas hoje já atingimos, se a gente estiver falando do time interno, a gente está falando ali de mais ou menos 35 pessoas já estão conosco. E aí, se a gente falar aqui de entregador, a gente já está passando ali os seus 800 entregadores. E quando a gente fala de moradores atingidos, a gente já está falando aqui de mais ou menos 10 mil pessoas a 15 mil pessoas, quando a gente está levando em consideração as três bases, que hoje são Rio das Pedras, Cidade de Deus e onde tudo começou, a Rocinha. Perfeito, Pedrinho. Muito obrigado por essa conversa com o ONU News e por essa mensagem importante nesse Dia Mundial dos Correios. Obrigado, eu que agradeço.